Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio no nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo para vocês os destaques dessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, uma quarta-feira com muita notícia, com muita informação, vamos tentar sintetizar e lembrando que a gente está com uma cobertura um pouco atípica, porque além dos fatos e das notícias importantes que aconteceram ao longo do dia, e algumas bem relevantes aí a gente noticiou, a gente tem também a cobertura do nosso evento que está acontecendo em São Paulo essa semana, o Mais TV Fórum, um evento que discute os novos negócios da televisão e que também aconteceram alguns debates bem interessantes para o mercado de telecomunicações que a gente vai analisar aqui. Mas vamos começar com as notícias do dia que a gente destacou e que tem certamente impacto no mercado, principalmente por conta de uma decisão judicial importante que a Oi conseguiu, junto à vara de recuperação judicial em que tramita hoje o processo de recuperação da empresa, conseguindo a postergação até o dia 31 de agosto, ou pelo menos assim a moratória até o dia 31 de agosto, de todas as cobranças relativas aos créditos e as obrigações que a Oi tem incluídas no plano de recuperação judicial. Isso aí significa o quê? Significa que todos os credores que não estão recebendo conforme aquilo que foi estabelecido no plano de recuperação judicial, todas as empresas que estão questionando a Oi do pagamento das responsabilidades e dos compromissos que foram estabelecidos no plano de recuperação judicial vão ficar sem receber pelo menos até o dia 31 de agosto e até então a Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça que analisa o plano de recuperação judicial, que é a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, não deve deferir nenhum tipo de pedido nesse sentido, no sentido de fazer com que a Oi seja obrigada a cumprir essas obrigações. Não quer dizer que a Justiça esteja dando ganho de causa para a Oi, mas basicamente o que a Justiça está pedindo está assegurando para a empresa um prazo para que ela possa recuperar o seu caixa, possa conseguir se manter operacionalmente sustentável até que a Justiça consiga fazer a avaliação do pedido de aditamento da recuperação judicial, que é um pedido importante que a Oi já fez, mas que nesse momento conta aí com bastante precaução por parte da juíza responsável pelo caso, porque a Oi não conseguiu demonstrar a viabilidade financeira desse aditamento do plano de recuperação judicial. Então, ela tem esse fôlego, ganha esse fôlego agora até o final desse mês, é um período curto, mas isso assegura para a empresa o seu mínimo funcionamento. Agora, de novo, né, é bem importante a gente ler as entrelinhas do despacho da juíza Simone Chevran, porque dentro desse despacho ela indica algumas preocupações bastante severas aí que recaem hoje sobre a Oi. Primeira preocupação dela é com relação à capacidade financeira dela honrar justamente esse plano de aditamento, esse plano do plano de recuperação judicial, né, esse novo plano que foi apresentado. Mas ela também mostra uma preocupação grande com a continuidade dos serviços que a Oi presta hoje, principalmente os serviços de atendimento a serviços policiais, ao SAMU, ao SINDACTA, que é o Centro de Controle Aéreo, né, e outras entidades públicas que hoje recebem o atendimento ainda pelas redes e pelos serviços da Oi. Então mostra essa preocupação. Tanto é que está pedindo para a Anatel também apresentar um plano de contingenciamento por conta dessas dificuldades. E um outro aspecto que a juíza também destaca é a dificuldade da Oi de ter caixa suficiente para conseguir manter as suas operações, deixando muito claro, né, que a Justiça entende que a Oi hoje está numa situação pré-falimentar, né, o que de alguma maneira tenha uma consequência para o plano de recuperação judicial. Então, dentro aí desse cenário super complexo e que coloca realmente tanto credores quanto fornecedores da Oi, quanto a própria empresa sob pressão, a Justiça está dando um pouquinho mais de prazo para a Oi poder, pelo menos, né, manter suas operações até que haja uma decisão final sobre o futuro da empresa e sobre o plano de recuperação judicial. Te lembra que a Oi divulgou os resultados parciais, ainda não auditados,
no começo dessa semana. Foram resultados positivos, vamos dizer assim, porque ela conseguiu ter um certo crescimento de receita, mas ainda com muita insegurança com relação ao como é que vai ficar o futuro. E aí um detalhe importante é que também essa semana, por meio de fato relevante, a Oi informou uma pequena redução no capital da Vital, decorrente dos planos de investimento e de captação que a Vital fez. E isso fez com que a participação da Oi caísse 0,25%, não é um percentual muito significativo, mas já coloca a Oi um pouquinho abaixo aí dos 27,5% que ela tinha, agora 27,26%, né, arredondando aí um pouco para cima. Então, essa situação que está se colocando para a Oi. A gente também teve divulgação de balanços dos ISPs nessa quarta-feira. A Brasil Tecpar com um impressionante aumento de receita de 70,5%, mas óbvio que isso foi impulsionado pelas várias aquisições aí que a Brasil Tecpar fez no ano passado e no começo desse ano. Sem dúvida é a operadora hoje que tem feito investimentos mais vigorosos aí no seu projeto de crescimento inorgânico, ou seja, crescimento por meio de aquisições. Com isso ela conseguiu fechar aí com um faturamento, uma receita operacional líquida de 432 milhões de reais, como eu disse, 70,5% acima do mesmo período do ano anterior. Ela conseguiu também ter um avanço no EBITDA, que foi para 212,6 milhões de reais, ou seja, um aumento de 84,4%, um crescimento de receita aí no semestre já acumulado de 807 milhões de reais, também um aumento de 60,7%. Enfim, todos os números aí com crescimentos expressivos, mas lembrando, né, vindos justamente desse processo de aquisições. Agora, tudo isso tem um preço, né? O endividamento líquido da Brasil Tecpar hoje é alto, é um endividamento que está na casa de 2,23 bilhões de reais, em termos de múltiplo dá 2,62 vezes o EBITDA da empresa, o EBITDA ajustado, né? E a perspectiva aí da empresa é continuar fazendo aquisições, ou seja, também deve ter uma trajetória de aumento desse endividamento. A Brasil Tecpar está hoje com praticamente 1,1 milhão de assinantes, mas está ainda no processo de incorporação de algumas operadoras que ela acabou de adquirir, como é o caso da Allrede, e com isso ela vai chegar aí a um total de 1,3 milhões de assinantes. Vamos falar um pouco sobre a questão da regulação de internet. Ontem a gente trouxe uma matéria bem importante aí sobre como que a Anatel está olhando a questão principalmente, né, dos deveres e das responsabilidades dos grandes usuários de redes de telecomunicações, onde se enquadram as empresas de internet. E hoje o tema foi discutido politicamente, não esse regulamento da Anatel, mas o desejo do governo de encaminhar ao Congresso uma proposta de regulação de plataforma. Então, a ministra Gleisi Hoffmann, responsável hoje pela Secretaria de Relações Institucionais do governo, anunciou na sua rede social que o governo está pronto para apresentar um projeto que tem tanto a preocupação com relação à questão de conteúdos, né, e de informação na internet, quanto também a questão concorrencial, né, o projeto com perfil mais econômico, vamos dizer assim, né, mas chamando a atenção que hoje o governo está propenso e deve sinalizar o apoio ao projeto de lei 2628, que já está tramitando no Congresso, e que é o projeto que trata especificamente da questão da exposição de crianças e adolescentes na internet e da preservação dos direitos de crianças e adolescentes na internet. É um projeto que, claro, é motivado por toda essa discussão de adultização. É um projeto que já está em tramitação, como eu disse, desde 2022, hoje está sob a relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos, e é um projeto que aparentemente conta com uma base de apoio importante no Congresso, podendo ser aprovado. Então, o governo, sabendo aí e ciente das dificuldades que tem para conseguir aprovar qualquer tema que diga respeito à regulação de internet, né, pelo menos nesse assunto que já está um pouco mais avançado e já tem um debate aberto com a oposição, seria possível encaminhar alguma regulação para esse ambiente digital, claro que com todas as dificuldades aí que a Anatel tem.
E aí, falando no ambiente digital, e aí agora entrando um pouco mais especificamente na questão das empresas de telecomunicações, a gente lembra que está em processo aí de tramitação já final, em reta final aí de avaliação pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei 469 de 2024, que é o projeto de lei que veda, né, de maneira definitiva a possibilidade de você estabelecer qualquer tipo de cobrança por parte das empresas de telecomunicações por parte do uso de rede que as Big Techs possam vir a fazer ou façam da infraestrutura de telecom. Ou seja, é o projeto que proíbe qualquer possibilidade de instituição de um modelo de fair share ou de um modelo de network fee no Brasil. Isso, claro, conta com uma resistência muito grande das operadoras de telecomunicações, que entendem que isso criaria a priori uma assimetria legal e uma assimetria concorrencial delas em relação às empresas de internet, mas tem um outro componente que foi levantado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, que pediu vistas desse projeto, né? Então o deputado Rodrigo Hollenberg, que é membro da comissão que está analisando essa questão agora, pediu para analisar esse caso com um pouco mais de cuidado por um argumento relevante nesse momento. A questão da relação do Brasil com as Big Techs é hoje objeto de debate no contexto das negociações que estão sendo travadas pelo governo em relação ao tarifaço que foi aplicado pelo governo Trump sobre a economia brasileira, uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, com exceções. Mas em vários momentos o governo norte-americano, além de toda a defesa do ex-presidente Bolsonaro, das acusações bastante mal informadas sobre o funcionamento do judiciário brasileiro e sobre o processo que avalia a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, tudo isso tem também como pano de fundo e como suporte na argumentação uma suposta ofensiva brasileira, tanto por parte do judiciário quanto também por parte da Anatel, e aí o governo norte-americano cita a agência reguladora brasileira, em relação à questão de eventuais medidas aí que possam ter impacto para as empresas de tecnologia, para as Big Techs. O governo norte-americano comprou a briga das Big Techs, vestiu a camisa das Big Techs e vice-versa, né? As empresas de tecnologia hoje também vestem a camisa do governo Trump e coloca isso como um elemento importante nas discussões. Então, o governo Trump que tem sinalizado aversão a qualquer tipo de tentativa de cobrança, taxação das empresas norte-americanas, de regulação no ambiente digital, principalmente de regulação que trate da questão de conteúdo, mas também a questão econômica importa. Isso foi citado em relatórios da USTR, enfim, tudo isso tem um contexto e a razão pela qual o deputado Rodrigo Hollenberg pediu vistas, alegou essa questão, diz que essa é inclusive uma moeda de troca que o governo teria aí nessa negociação. Recebeu críticas, obviamente, do relator da matéria, o deputado Fausto Pinato, que é do PP, portanto um partido, enfim, desses partidos que têm essa esquizofrenia de estarem no governo, mas serem oposição, né? É o caso do PP, e que o deputado diz que, ao contrário, né, a aprovação do projeto contra o Fair Share seria uma forma de você incentivar, né, uma aproximação com os Estados Unidos, né? Na visão dele, é preferível você fazer isso a você criar novos pontos de atrito com relação ao governo Donald Trump. Mas enfim, esse assunto aqui está na pauta. A gente lembra que ontem também a gente falou do trabalho que está sendo feito dentro da Anatel de regulação justamente desse ponto aqui. Uma informação importante com relação ao comando da Aloha Fibra, né, também conhecida aí pela alcunha de Giga+, que é a marca que eles utilizam no Brasil. Ontem a gente trouxe a notícia do afastamento, né, da saída do então CEO, e hoje foi aprovado o novo CEO da empresa, que é uma figura muito conhecida no mercado de telecomunicações, pelo menos daqueles mais antigos. Foi aprovado o nome de Roger Solé, que teve mais recentemente passagens no setor de telecomunicações dos Estados Unidos. Ele era responsável pela toda a área de marketing da Sprint T-Mobile nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já teve posições importantes de liderança
tanto na TIM quanto na Vivo, ou seja, é um profissional que conheceu bem o mercado de telecomunicações brasileiro, ainda na primeira década desse século, mas com atuação relevante aí junto às principais operadoras. E aí agora ele assume o comando da Aloha Fibra, vai ser o CEO responsável pela empresa e, claro, né, agora a Aloha vai ter um comando aqui com experiência no mercado de grandes operadoras, né, que é hoje um grande desafio para a empresa é justamente estar posicionada para conseguir competir com as grandes operadoras, né, lembrando que a Aloha hoje é um dos maiores ISPs de pequeno porte do Brasil, tem aí, perto aí de 1,5 milhão de assinantes, 1,6 milhão na verdade, para ser mais preciso, mas hoje enfrenta a concorrência de gigantes, como é o caso da Claro, como é o caso da Vivo, como é o caso da Nil, né? E aí a experiência do Roger Soler certamente traz aí esse tipo de conhecimento, né? E preparação da empresa para poder enfrentar esses desafios que estão colocados. Falando sobre internet das coisas, agora a gente cita a aprovação do PL que trata da desoneração do segmento de IoT e também das VSATs até 2030. Trata-se do projeto de lei 4635, de autoria do deputado Vitor Lippe, e a Comissão de Comunicação da Câmara aprovou esse projeto nessa quarta-feira, né? Então deu mais um passo, ainda tem uma tramitação aí longa, vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, também tem ainda uma tramitação em outra comissão aqui da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Então ainda existe um percurso a ser cumprido aí pela tramitação desse projeto, por esse projeto de lei, mas essa etapa foi vencida. Lembrando que esse projeto trata da desoneração do Fistel e de outras contribuições setoriais para o segmento de IoT, de internet das coisas, mais especificamente de machine to machine, e também trata de isenção para estações satelitais pequenas terrenas de pequeno porte, que são as VSATs, né, os equipamentos que servem para receber e transmitir sinais via satélite. Falando também em resultados financeiros agora da Vero, né, que é uma operadora que anunciou os seus dados essa semana, os seus dados financeiros da semana, também com crescimento, 5,8% de crescimento, batendo aí receitas no trimestre de 436 milhões de reais. Segundo o CFO da empresa, o Marcos Albernaz, que falou com a gente, a empresa tem registrado crescimento, teve um crescimento de 16% na base de banda larga, que é um segmento importante. Ele chama atenção para o segmento, para o crescimento na receita média por usuário. Então a Vero, com toda a sua estratégia de vender serviços de valor adicionado empacotados, vender serviços de streaming, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, já chega hoje a uma receita média por usuário na casa de quase 114 reais por cliente, o que é, segundo os dados que foram divulgados aqui, o maior patamar que a empresa já teve, e tudo isso graças a esses serviços que estão sendo agregados aqui à oferta de banda larga da empresa. Em termos de EBITDA, de indicador de lucratividade, a empresa teve um crescimento de 20% na comparação trimestral em relação ao ano anterior, margem EBITDA batendo 55,4%, e o lucro líquido aí pequenininho, mas foi positivo, de 3 milhões de reais, uma queda em relação a 2024, principalmente por conta de pagamentos antecipados de dívida e também, claro que nesse caso especificamente, né, custos financeiros que acabam aumentando aí por conta da taxa de juros e tudo mais. A empresa destaca que tem um foco agora na atuação no mercado de business to business, ou seja, mercado corporativo. A expectativa deles é que o percentual de receitas que eles têm nesse segmento, que hoje está em 14%, aumente ainda mais.
streaming. Percentual de receita hoje já é 25% da empresa naquela base em que eles têm o serviço de banda larga e o serviço de televisão ao mesmo tempo, então já ganhando um protagonismo importante, ou seja, diversificação de receita é o que tem feito aí a Vero conseguir ampliar melhorar os seus resultados. Já o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, falando aqui sobre os números da empresa que foram anunciados ontem, que a gente trouxe aqui, mencionou a principal preocupação que a empresa tem hoje, que é não entrar em guerra de preço, não baixar o valor dos seus serviços. Hoje a média por usuário da Brisanet está na casa de R$ 88,35. Ele chama atenção que a competição na região em que a Brisa atua já está chegando em um patamar de R$ 50 por usuário, então bem mais baixo, mas ele não quer fazer a perseguição desses competidores, não. Ele não quer chegar nesse mesmo valor. Pelo contrário, a estratégia deles hoje passa pela oferta combinada com os serviços móveis, onde a Brisanet tem uma rede própria, uma rede inclusive hoje bastante ociosa, porque eles não têm uma base muito grande, uma base aí está na casa de 600 mil usuários, mas com uma cobertura muito grande, né? A Brisanet a gente publicou essa matéria ontem, tem uma cobertura aí que já supera 1.100 ERBs, né, em toda a região, então, portanto, o desempenho do serviço está muito relevante. E é uma empresa que retomou a sua trajetória de crescimento na banda larga fixa, seja pela oferta tradicional de Fiber to the Home, seja também como oferta de FWA, onde hoje a Brisanet já está com 37 mil clientes de banda larga fixa em cima da rede de 5G, ou seja, nesse modelo FWA, o que faz uma boa diferença aí para a empresa na competição, principalmente fora de grandes centros, né? Agora vamos entrar no universo da televisão e fazer um resumo aqui do que aconteceu no primeiro dia do nosso Mais TV Fórum. O foco, né, o centro dos debates foi o mercado de televisão à luz da combinação da oferta de TV por assinatura tradicional e canais lineares com a oferta de serviços de streaming e serviços prestados pela internet. Essa é uma tendência que o mercado já vem verificando aí nos últimos anos, mas que agora começa a trazer resultados mais palpáveis. Vamos enumerar alguns. Por exemplo, a Claro, pela primeira vez, deixou de perder receita e agora começou a crescer um pouquinho de volta no seu fluxo de receitas e também de assinantes da base de TV por assinatura tradicional. Isso aqui é uma ótima notícia para o mercado, porque fazia muito tempo, né, praticamente aí 10 anos, um pouco mais, que o mercado de TV por assinatura não começava a registrar sinais de uma curva ascendente de crescimento de serviços. E isso começa a aparecer agora, principalmente na parte de receitas, né? Mas em breve também aparecendo aí nas bases de usuários. A Vivo, mesma coisa. A Vivo hoje está com um impressionante contingente de mais de 4 milhões de clientes que assinam banda larga e que também assinam os produtos de TV da Vivo, sendo que ela seguiu um caminho um pouco diferente. Ela tem o produto de IPTV tradicional, prestado ainda no modelo SEAC, né? Mas tem também o empacotamento dos canais de streaming, hoje sendo o principal produto digital que a empresa comercializa, com resultados bastante importantes, segundo a Vivo, e trimestre a trimestre eles estão reportando números mais vigorosos aí no que diz respeito ao serviço de valor adicionado. Então, a declaração, o posicionamento da Vivo durante o evento foi: estamos aqui para crescer também no segmento de oferta de serviços de streaming. Pequenos provedores estão no mesmo caminho. A gente teve a participação da Alaris e da Vero no evento. No caso da Vero, ele já tem 25% de penetração dos serviços de vídeo que eles oferecem dentro da base de banda larga. No caso da Alaris, o número é um pouquinho menor, é 18%, mas a Alaris tem o serviço de TV por assinatura tradicional, que ela não deve se desfazer, mas todos eles colocando como um diferencial competitivo e uma estratégia que é fundamental hoje para pequenos operadores, que é a estratégia de oferecer serviço de valor agregado com a oferta de streaming combinada. A gente também teve a participação no evento do conselheiro Alexandre Freire,
que destacou os esforços da Anatel no combate à pirataria, os esforços da Anatel no combate aos cybercrimes que hoje são cometidos pelas redes de telecom, e que a Anatel está absolutamente imersa nesse problema, mas ele chamou atenção também para uma questão que aflige o mercado de TV, que é a desregulamentação do setor de TV por assinatura. Lembrando que a TV por assinatura tem uma lei específica, que é a lei do SEAC. A Anatel regulamentou essa lei e ainda aplicou toda a regulamentação de serviços de telecomunicações sobre as empresas de TV por assinatura. E com isso elas têm que cumprir obrigações aí bastante desafiadoras, ainda mais num mercado em que elas competem com as empresas de internet que não têm nenhum tipo de obrigação perante a Anatel. Então, o conselheiro Alexandre Freire destacou essa questão, diz que a questão da desregulamentação pode ser tratada no Plano Geral de Metas de Competição, cuja votação é esperada aí até o final desse mês, o começo do mês que vem. Mas também chamou atenção o conselheiro Alexandre Freire que esse é um debate complexo, então ele tem que fazer empréstimo de provas de um outro processo que caiu na relatoria dele, que era o pedido de cautelar da ABTA para também suspender essas obrigações regulatórias. Ele negou aquilo, mas abriu uma notícia de mudança na regulamentação, que é o que está em debate agora. Então, a grande preocupação da Anatel nesse momento é conseguir ter segurança jurídica para fazer esse processo de desregulamentação, considerando que existe uma lei específica, né? Por isso que isso ainda não foi adiante. A Sky participou do evento hoje. O presidente da Sky, Gustavo Fonseca, falou um pouco de uma maneira geral sobre a estratégia da empresa para o mercado de ISPs, com Sky+, com a venda no modelo B2B2C, ou seja, uma venda para um representante que vai fazer a comercialização do produto Sky+. Falou sobre o futuro do DTH, que ele entende que é hoje um segmento desafiador, claro, porque está perdendo base, mas ainda importante para o Brasil, e que a Sky não faz distinção da tecnologia. Eles estão oferecendo, seja o serviço de TV por assinatura tradicional, seja o Sky+, no sentido de conseguir garantir uma retomada aí dos crescimentos no segmento. E, segundo o Gustavo, não tem como você fazer isso voltando para o básico da operação de um produto como um produto de TV por assinatura, que é uma oferta de um conteúdo razoável, com uma boa experiência do usuário, uma capacidade de distribuição desse produto Brasil afora e, claro, preço, né? Todos esses aí são variáveis que, independente de a gente estar falando de streaming, de TV por assinatura tradicional ou de qualquer outra forma de entrega, é o que tem que ser feito para garantir o sucesso de qualquer operação. E aí também durante o evento a gente falou um pouco mais sobre combate à pirataria, tanto a Anatel quanto a Ancine sendo elogiadas pelo trabalho que estão fazendo de combate à pirataria, mas também conclamando o setor a participar de maneira mais ativa dessas ações. Um aspecto importante aqui é que a gente começou a ver um interesse dos pequenos provedores que participaram desse debate em também se aliar aos grandes operadores de telecomunicações que via BTA estão liderando aí esse trabalho hoje de combate à pirataria de TV por assinatura, e a mensagem que os ISPs deram no sentido de que para eles é importante valorizar o produto de vídeo. Então, qualquer momento em que um operador de banda larga se depara com a oferta clandestina do serviço de vídeo, é um cliente a menos que ele pode ter nessa venda de valor adicionado. Então, é uma preocupação que já chega nos ISPs e que vai começar a ganhar corpo agora, até pela presença aqui cada vez mais relevante das agências reguladoras nesse combate à pirataria. E com isso a gente encerra mais um Boletim Teletime, hoje, como eu disse, bastante recheado aqui, com muita notícia, muita informação, mas lembrando que tudo que a gente comentou aqui está lá disponível no nosso site www.teletime.com.br. Se inscrevam para receber a nossa newsletter completíssima no seu e-mail, mas claro, aqui pelo nosso podcast, seja via YouTube, se vocês estiverem acompanhando pelo YouTube, seja nas principais plataformas de áudio, a gente está aqui diariamente trazendo o que de mais importante acontece no mercado de telecom. Mais uma vez, pessoal, agradeço a audiência de vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.